for. Boa noite, estamos aqui com mais um episódio A Vida Sem Filtros. Boa noite, Carol. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com uma convidada super especial. E falando em especial, vamos começar o nosso especial Dia das Mães com essa mãe, com essa super profissional que é a Cris. A Cris é fonoaudióloga, é professora de educação física. Sou suspeita em falar porque eu amo as suas aulas de dança. Além de mexer o corpinho, né? Que eles têm uma energia maravilhosa. E sem contar a história de superação, assim, linda que a Cris tem para contar. Então eu espero que vocês fiquem ligadinhos e que a partir desse podcast de hoje, você que está aí do outro ladinho da tela, sinta a garra que essa mulher tem. É um prazer ter você aqui para ouvir um pouquinho sobre a sua vida sem filtros, né? Às vezes a gente conhece um pouco da pessoa, mas não conhece a verdadeira realidade que ela passou. Então, a gente quer conhecer um pouquinho sobre você. Então, nesse especial de mães, né, para mim já é um presente estar aqui, porque ser mãe enlutada, a gente não deixa de ser mãe. Então, desde já agradeço esse convite de estar podendo falar sobre a minha maternidade e falar sobre o meu pós-luto. Então, eu agradeço imensamente o convite e vamos começar. Vamos lá então, Cris, né? Antes da gente entrar no tema da maternidade, conta aí para os nossos seguidores quem é a Crislaine. Quem é a Crislaine? Crislaine, filha caçula. Eu tenho uma irmã mais velha que se chama Cristiane. Sou filha de uma professora, de um militar. Então, meus pais sempre foram bem presentes na minha educação, desde sempre. Sempre me lembro deles comigo fazendo tarefa. Sempre a gente tinha horário para tudo, né? Então, sempre me incentivaram a ser hoje quem eu sou e até hoje são uns pais presentes que sempre que eu preciso estão do meu lado. Principalmente eu sempre digo, né? Nos melhores e nos piores momentos sempre estão comigo. E aí a Crislaine foi crescendo, né? Então veio a adolescência, eu fui pro colégio agrícola, daí finalizei o colégio agrícola e quando estava no último ano do colégio agrícola, novamente entra meus pais em cena. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou fazer agronomia, vou fazer nutrição, vou fazer tudo e não queria fazer nada, porque a gente, adolescente, né, nunca sabe o que quer realmente. E aí a minha mãe, professora de educação especial, me incentivou a fazer fono. Aí lá eu fui fazer fono, me descobri na profissão, já gostei logo que ingressei na fono. No começo foi um pouco desafiador, porque eu estava tendo uma educação, né, de plantas e animais e de repente fui a trabalhar com pessoas. Mas a fonoaudiologia ganhou meu coração e tem conquistado a cada dia. E no meio de tudo isso, eu precisei... Sempre fui uma criança que tive anemia, então sempre minha mãe estava acompanhando, né, com exames de sangue. E aí, no decorrer aí da adolescência já, eu descobri que tinha colesterol alto. Aí, a Crislaine vai ter que fazer atividade física, então fui para atividade física. E aí, me apaixonei. Então, desde que me apaixonei com atividade física, queria largar fono para fazer educação física, ou queria fazer os dois. Aí, meus pais falaram, não, vamos com calma. Então, termina a fono, depois a gente vê a possibilidade de fazer educação física. E foi o que aconteceu. Eu terminei fonoaudiologia em dezembro, e aí no dia que eu terminei, eu já fui e prestei vestibular para educação física, e aí no ano seguinte eu terminei comecei educação física, e terminei somente depois, quando já estava casada. Daí eu fui atuando na fonoaudiologia desde que eu me formei, e eu já dava aulas de dança, que foi onde eu realmente conhecia a Jana, né? A gente já se conhecia antes, a Jana estudou com a minha irmã, né, Jana? Mas foi onde a gente teve uma amizade mais a fundo, que aí a gente se via mais vezes e eu colocava a Jana para requebrar bastante. Então, foi nesse momento que a gente se conheceu. Então, eu tive a oportunidade também de conhecer várias pessoas
várias histórias também, né, na dança. Então, é outra profissão que ganhou meu coração. E aí veio o Diogo, né, que é o meu marido. Aí veio o Diogo ali em 2016, eu encontrei o Diogo, e a gente começou a namorar, daí noivamos e em 2018 casamos. E até então, eu era o tipo de pessoa que eu achava que eu tinha o controle de tudo. Eu planejo, eu vou lá e faço, né? Então, eu planejei que eu vou fazer fonoaudiologia, eu fui lá e fiz. Planejei que vou fazer educação física, eu fui lá e fiz. Agora eu vou planejar um casamento, fui lá, planejei e fiz. E aí eu tinha toda uma trajetória. Agora eu acho que é um passo para eu fazer o mestrado, que eu sempre sonhava e almejava fazer o mestrado. Agora eu vou fazer o mestrado. E aí, em menos de um ano de casada ali, aconteceu que apareci grávida, né? Eu falei, meu Deus, como assim grávida? Nada planejado. Nada planejado, eu sempre falo, a minha gestação foi planejada por Deus, porque em algum momento eu precisava entender que nem tudo era planejado, como eu queria, e sim como Deus quer. E aí veio a minha gestação. Eu estava super saudável, estava em forma, então foi aonde eu comecei a fazer meu pré-natal e até então estava tudo bem com a minha gestação. E aí, perto de 5 meses, a minha obstetra pediu para eu fazer um ecodoppler, porque até então a minha irmã teve eclâmpsia nas 2 gestações e ela disse, bom, vamos fazer um ecodoppler para ver como que está a questão das artérias e tudo mais, se você corre o mesmo risco de fazer uma eclâmpsia. O que é? A eclâmpsia é quando sobe a pressão, né? Sobe a pressão da gestante, aí a criança pode falecer, enfim, né? Uma primeira etapa do que eu tive. Então, assim, a eclâmpsia é quando sobe a pressão, né? E aí a criança entra como se fosse num sofrimento perinatal ali. Enfim, e aí eu fui acompanhando, mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu sofro, mas os outros não ficam sabendo. Então, aí foi um acordo meu com meu marido, com a minha obstetra, que na época a gente não ia alarmar que eu estava com o mesmo problema que a minha irmã. Que aí até então eu corri o risco de ter uma eclâmpsia como a minha irmã, né? Apesar de ser um histórico diferente, né? Enfim, eu corri o mesmo risco. E isso será que tem a ver com alguma coisa genética, Cris? Olha, a doutora disse que sim. Pode ser genético, pode ser um fator que seja nosso mesmo, né? Então, acaba se enquadrando como genético mesmo. A tua mãe também teve? Ou alguém A da família? minha mãe conta que na minha gestação a pressão dela subiu. Então pode ter relação, E aí eu sei que desde os 5 meses, então, eu já vinha acompanhando essa questão da minha artéria uterina resistente, que era o nome do que eu tinha, que poderia, então, subir minha pressão. E realmente, minha pressão subia, 20 por 12, baixava, 10 por 5, daí subia, 18 por 10 e baixava, 11 por 6. E eu sempre fui uma pessoa que tive a pressão baixa. Então, minha pressão era baixa, saudável, em forma, e de repente se depara com isso. Aí eu já comecei com um coquetel de medicações, né? Na época, eu tomava medicação para pressão e para afinar o sangue. E usava minhas meinhas de compressão, né? Era uma graça, eu barriguda com as meinhas de compressão. E aí eu sei que fui seguindo o fluxo, fui seguindo tudo que a médica pedia para eu ir fazendo, eu fui fazendo. E quando eu cheguei, isso foi com 5 meses, quando eu cheguei nos 7 para 8 meses, eu comecei a ganhar peso assim disparadamente, perdi o controle totalmente do corpo. Então, já foi o primeiro passo, né, de eu entender que eu não tinha controle foi a gestação. Você está grávida. E o segundo passo foi a questão da minha artéria uterina resistente, e o terceiro vem com esse ganho de peso aí, tipo, que realmente eu não controlava. Eu tava ganhando, assim, 5 quilos por semana, assim. Meu Deus. Eu engordei 40 quilos na minha gestação. Mas por causa disso? Por causa da minha pressão.
E aí, quando eu tava de 33 semanas, na terça-feira, era dia 16, 17, eu fui lá novamente fazer um ecodoppler, tava tudo bem. Minha placenta grau 0, tava tudo bonitinho, a artéria uterina resistente do mesmo jeitinho. Aí, a única coisa, minha pressão que não parava de oscilar e meu peso que não parava de subir. E então, eu comecei a inchar bastante. Então, eu comecei a perder movimento de mão, realmente por conta do inchaço. E aí, depois, na sexta-feira, quando eu estava em casa, eu senti que molhou a minha roupa. Aí eu toda a vida brinco com todo mundo. Falei ainda pra minha irmã, tava na minha casa comigo, falei, ixi, acho que eu fiz xixi. E saí correndo, realmente, assim, a sensação que molhou. E era um sangue, assim, que parecia uma torneira aberta. Era um sangue insaciável. E eu tive descolamento de placenta, daí eu corri para a maternidade, da maternidade fui com um carro particular para Santa Brígida. Daí, na época, a minha obstetra não conseguiu fazer o meu parto, porque foi bem emergencial. E na realidade, assim, além do descolamento, eu fiz síndrome de HELP, que é a falência dos órgãos. Eu quase zerei minhas plaquetas e hemoglobina e eu fiz uma parada cardiorrespiratória no meu parto. Deus. E aí, depois disso, no meio de tudo isso, então, eu cheguei 8h10 na maternidade. 8h30 o Thomas nasceu, de cesárea de emergência. Então, foi muito rápido essa transição. A hora que eu cheguei na maternidade, eles já pediram para eu me despedir do meu marido. Eu tirei todos os meus pertences e me despedi do meu marido. E eu achei que eu não ia mais ver ele. Meu Deus. E aí, eu lembro que eu me despedi dele e fui. Me colocaram numa cadeira de roda e saíram correndo comigo. Aquele medo, né? E aquele medo, assim, eu chorava e só... Deus, já entendi. Meu que Deus seja feita a tua vontade, eu já entendi. Ali eu ali mais do que claro, eu já tinha entendido que eu não tinha realmente controle de nada. E aí, todo parto humanizado, todo parto natural que eu tinha planejado, eu vi que não era a minha vontade. Então, 8h30 daí o Thomas nasceu. Ele nasceu com Apgar 8,9, nasceu super bem. Nasceu com quase 1.800 de gramas, né? E aí, eu sei que ele foi para UTI neonatal, a pediatra veio até conversar comigo para explicar que ele estava bem. E aí, o pior cenário realmente do descolamento de placenta e a síndrome de HELP além da mãe, além da criança, é a mãe, porque aí a mãe fica correndo risco de morte ali mesmo, né? E aí foi o que aconteceu. Então, eu fiz a parada, eles me reanimaram e eles conseguiram estancar o meu sangue perto de meia-noite. Eu lembro até hoje que foi perto de meia-noite, daí a doutora falou assim, agora que eu consegui, e se teu útero não contrair até as 5 horas da manhã, a gente vai ter que te abrir novamente para tirar o teu útero. E nesse período você chegou a ter contato com o Thomas ou não? Não, foi pra UTI direto. E nem com o teu marido nesse período. Então, e aí no meio do percurso ali, eu pedi pro meu marido entrar. E aí o meu marido entrou, o Thomas nasceu, eu fiz parada, eles tiraram o meu marido. Aí meu marido conta que ele ficou pra fora, na parte de fora da maternidade. No corredor, ele conta que ele ia e voltava rezando. E voltava rezando. Porque aí ficou aquela incógnita. Ela simplesmente apagou na minha frente, daí ele pedia notícias e ninguém dava. E aí eu fui pra UTI, ninguém falava como que eu tava. E graças a Deus, depois da UTI, eu fui pra pós-UTI. Na pós-UTI, ele pôde entrar pra me ver. Ele até hoje ele conta pras pessoas, meu Deus, eu entrei e parecia uma folha sulfite, de tão branca que tava, porque realmente não tinha mais sangue, né? E aí eu precisei fazer toda essa reposição. Eu fiquei 4 dias na maternidade. Daí andava com a cadeira de roda pra cá e pra lá, mas eu era teimosa e eu queria ver o Thomas, não parar quieta. Então, assim... Meu pós-parto foi bem difícil, porque aí eu corria risco ainda. Eu fui saber depois que quando a gente tem descolamento de placenta, você corre risco, o mesmo risco que você corre no parto, você corre por 10, 15 dias depois.
E eu tive 90 dias de sangramento no meu período pós-parto. Então, realmente foi bem controlado ali. E aí, assim, eu virei mãe e eu coloquei na minha cabeça, agora eu sou mãe. Então, eu esqueci de mim. Então, e eu acho que isso é o normal da mulher quando ela vira mãe, né? E nesse momento, em nenhum momento eu pensei, eu preciso de transfusão, eu preciso de ferro, eu preciso me cuidar. Não, eu fui direto pro Thomas. Então, eu lembro até hoje que eu assinei na maternidade uma declaração lá que eu estava ciente que eu corria risco. E eu falei, eu me responsabilizo, eu vou me cuidar, mas agora eu preciso cuidar do Thomas. E aí o Thomas estava na UTI neonatal, ganhando peso, e quando ele estava ainda na UTI neonatal, ele apresentou um sangramento nas fezes. E aí, na época, eu chamei a pediatra da UTI, elas explicaram que poderia ser intolerância à lactose. Então, ele fez vários exames lá, segundo eles, não constatou nada, né? E aí, o Thomas veio para casa após 21 dias na UTI. Então, depois de 21 dias lá, o tempo eu fiquei por nada, e depois eu ia e voltava. Então, aí ele veio para casa. E aí, ele tomava um leite específico lá, que não tinha lactose, né? Por conta da intolerância. Ele era um bebezinho que tinha bastante cólica, chorava bastante, meu Deus, era a coisa mais linda do mundo. E aí a gente começou toda, né, é impossível você falar que você tem um filho e que não muda, né? Então a gente começou a realmente mudar toda a nossa rotina. Então, eu sempre fui uma pessoa que saí, tive trabalho em vários lugares e saía pra lá e pra cá, eu e o Diogo, vamos sair, a gente saía, então, a partir daquele momento já não é bem assim, agora temos um filho. E o Diogo, assim, eu brinco que ele se saiu melhor do que eu, porque até no banho ele era uma paciência com o banho, uma paciência com o mamá, e aí eu lembro que quando eu fui pra casa com o Thomas, o meu maior sonho era o quê? O mestrado. E eu fiz a prova do mestrado quando eu estava grávida dele. Eu fiz a prova dia 15 de dezembro, ele nasceu dia 20 de dezembro. Nossa. Então, assim, eu deletei tudo deletei. E aí, ele precisava de as vacinas, pentavalente e tudo mais. Eles indicam que o prematuro tome a vacina particular, não do SUS. Essa é a indicação que eu tive da maternidade. E aí eu levei ele no Pequeno Príncipe para tomar a vacina paga. E eu lembro que na mesma semana eu recebi uma ligação. Oi, Crislane, aqui é do Pequeno Príncipe. Aí ai meu Deus, o que aconteceu com a vacina do Thomas? Vacina do Thomas? Que vacina do Thomas? A gente tá ligando para te chamar para vir pro mestrado. Caramba! Aí meu Deus do céu. Aí eu falei, não vou. Aí eu chamei meu marido, minha mãe, falei, gente, eu não vou. Aí minha mãe, não, você vai. Meu marido também, não, você vai. E aí começou então assim, veio o Thomas, né, esse início de maternidade, e já em seguida eu comecei a fazer o mestrado. Foi uma loucura. Mas que legal o apoio também, né? Falar, então você vai, tipo, a gente dá um jeito aqui. Sim. Isso é muito importante. Aí eu comecei a fazer as aulas no presencial, e aí o Diogo me mandava foto dele tomando banho, dele dando mamar pro bebê, dele fazendo o bebê dormir. Eu, ai meu Deus, eu quero estar lá e não quero estar aqui. Mas foi, né? E aí veio pandemia, as aulas começaram a ser online. Para mim foi o melhor cenário, porque eu podia ficar em casa com o Thomas, eu assistia as aulas com o Thomas no colo, mostrava pra turma. Então, assim, o pessoal sempre perguntava dele por conta de que eles me viram grávida indo fazer a prova, né? O processo para entrar, e daí eles perguntavam, cadê o bebê agora, né? Então, eu sei que foi uma trajetória aí tensa e ao mesmo tempo gostosa, e ao mesmo tempo a gente colocando tudo nas mãos de Deus, porque ali eu já tinha entendido o recado, né? Cheia de superação, né? Exatamente. Então, eu sempre falava assim, o Thomas foi planejado por Deus. E eu lembro que na maternidade o que eu mais escutava era... se você tá viva, é porque tem um propósito muito grande. E pro Thomas estar aqui também, com certeza a missão dele é muito grande.
Porque o cenário do descolamento de placenta geralmente o bebê entra em falecimento e, em alguns casos, a mãe. Então, assim, é muito grave. Tanto que eu saí com a indicação de não engravidar mais, por conta do quadro que eu fiz. Deus. Então, eu procurei várias opiniões de médicos e o risco realmente é grande. E aí, decorrente disso, logo que eu saí da maternidade com o Thomas, o Diogo já deu entrada também para fazer a vasectomia, porque ele disse, não, eu não vou colocar a tua vida em risco, eu jamais ficaria contente, né, se acontecesse, nossa, ele disse, Deus me livre, eu perco o chão se acontecer tudo novamente, né, de eu ter que ficar lá no corredor, né, indo e voltando, rezando e pedindo para Deus deixar você aqui comigo e o Thomas também. Só o sentimento da gravidez, veio o sentimento de tudo que acompanhou aquilo ali que pode acontecer de o novo, medo, né? Exatamente. E aquela coisa, você que estava passando, né, era você ali, você tinha o controle da situação, né? Uhum. E pra quem tá de fora deve ser muito difícil, sem ter notícia, sem saber o que tá acontecendo. Tanto com você quanto com o Thomas. Exatamente, tanto que eu falei um dia pra ele, quer correr o risco? Vamos. Não vou correr o risco, Deus me livre. Eu falei, então tá bom, então tá conversado. E aí eu sei que foi, né, então veio a pandemia, daí eu tava de licença maternidade de um dos meus empregos, do outro eu tava trabalhando home office, mas mesmo assim, o Thomas presente em tudo. E ele era uma criança, assim, que eu fiquei, eu digo que é um anjo que veio de Deus, porque ele era, assim, muito evoluído. Eu trabalho com crianças, né, então eu vejo, assim, a evolução que ele tinha como bebê. Então, ele já fazia não com a cabeça, ele já balbuciava, ele já tentava mandar beijo, a gente chamava, ele já respondia pelo nome. Então, às vezes, até as pessoas falam, Cris, mas é sério isso? Eu mostro os vídeos para comprovar, porque parece mentira. Ele tinha uns 4 meses quando ele já fazia tudo isso. Não era coisa de mãe babona. Não, e daí até meu marido falava assim, você que trabalha com as crianças, é normal isso que ele faz? Aí eu falava, não, ele é muito evoluído, nunca vi isso, como assim? Realmente, era muito evoluído, assim. E a parte motora dele estava desenvolvendo super bem. A questão do leite, a gente já estava introduzindo o leite com um pouquinho de fórmula com lactose, né? Ele já estava respondendo bem também. Então, assim, ele estava tudo indo perfeitamente. E aí ele teve a morte súbita, que foi 24 de maio. Então, por isso que eu agradeço imensamente vocês de me convidarem para vir aqui, porque maio, para mim, não é um mês fácil, porque é o mês das mães. E pior ainda, porque é o mês que eu me despedi do Thomas. E foi 24 de maio, então ele teve a morte súbita. Ele estava dormindo no berço e simplesmente ele apagou. Apagou, eu tentei fazer reanimação nele em casa com meu marido, a gente ligou pro SAMU na época e... Caramba. Chega a dar um nó na garganta, arrepia, porque... Meu Deus, a gente que é mãe sabe, né? Na verdade não sabe, nem imagina, né? Como deve ter sido. Mas aí a gente vê a tua energia, vê a energia do Diogo. Até era bom que ele tivesse vindo junto, né? Eu convidei ele pra contar no Dia dos Pais a versão dele. Mas é entender de que realmente ele foi um anjo. Um anjo, e eu vejo assim que ele veio para mostrar muita coisa, né? Me ensinar muita coisa. Eu digo que existe uma Crislane antes Thomas e uma Crislane após Thomas, né? E pra gente, assim, nossa, foi muito difícil. Na época, a primeira pessoa que eu liguei depois do SAMU foi a minha mãe. E num piscar de olhos, meu pai e minha mãe já estavam na minha casa e já correram comigo. E com o Diogo, a gente ficou quase 60 dias na casa dos meus pais. Eu não conseguia voltar para casa. Tivemos força, doamos as coisinhas dele, porque ele era uma criança que tinha muita coisinha. Então eu falei, não, acho que tá na hora da gente fazer essa doação,
porque existem outras crianças que precisam, né? A gente acabou guardando o que ele usava mais, ou o que ele brincava, que até meu marido brinca que ele tinha a girafa, que era relação de amor e ódio, né? Ele pegava a girafa no pescoço, abraçava, pegava a girafa, jogava, e a girafa tá lá. E é um dia após o outro. Eu achava assim, quando o Thomas faleceu, você fica num estágio, parece que inerte, você parece que sai do corpo, sabe? Eu fiquei uma semana, assim, que eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia conversar, eu não conseguia interagir. Então, parece, assim, que você realmente entra num estado, assim, que você não responde. Então, tem várias situações que aconteceram na semana da primeira semana ali que ele faleceu, de pessoas que vieram conversar comigo, ou que me mandaram mensagem, ou de episódios que aconteceram nessa 1 semana, 2 semanas, que eu não me recordo. Eu não consigo me recordar. E até alguns colegas meus falam que é defesa do cérebro, né? E eu acredito que seja mesmo. E aí eu sei que eu estava, então, trabalhando home office, estava ainda de licença maternidade de um dos meus empregos e estava fazendo mestrado. E eu falei, meu Deus, o que eu faço com tudo isso agora, né? E aí você entra naquilo. Tá bom, Deus, eu entendi. É a tua vontade, não a minha. E assim, o que mais me dá força, que um dia antes do Thomas falecer, eu tava muito preocupada com a minha família, porque daí a gente tava na pandemia, e aí meu pai trabalhava, pegava ônibus, minha mãe ia trabalhar na escola ainda, ela não estava trabalhando home office, então eu me preocupava muito com os dois, me preocupava com as minhas 2 sobrinhas, que são minhas filhas do coração. E aí, na época, diante dessa preocupação, enfim, né, eu, como sempre, rezo bastante e fui dormir. E eu sonhei com Jesus, e Jesus, para mim, em sonho, disse, calma, eu estarei aqui. E eu disse, por quê? Como assim, por quê? Por que vai estar aqui? Por que vai estar aqui? Calma que eu estarei aqui. E para mim, no outro dia, foi muito claro ele dizer, calma, eu estarei aqui. Então, realmente, eu tento entender que Deus quis assim e que Jesus veio me avisar, né? De alguma forma que eu iria ter que passar por tudo isso. E no meio desse percurso aí, depois que o Thomas faleceu, eu vejo que Deus sabe para quem dá cada missão, porque eu conheci mães extraordinárias que também perderam seus filhos e cada uma tem um ensinamento para trazer para gente. E eu pensava assim, né, com o passar do tempo a dor vai passar, ou com o passar do tempo a dor vai amenizar. E parece que a cada mês que passa a dor piora. Então, eu vejo que não melhora, piora. E é uma montanha-russa. Eu sempre trago o luto como uma montanha-russa. Você tá bem, de repente você tá lá embaixo. Você tá bem, de repente você tá lá embaixo. E eu fico muito feliz de poder falar sobre o luto aqui. Falar sobre as mães enlutadas aqui, porque eu sinto que muitas vezes a gente é silenciada. As pessoas olham pra gente com um olhar de pena, ou se a gente começa a falar sobre o assunto, vamos falar sobre outra coisa, já foi. Então, eu escutei várias vezes, logo você tem outro. Ou, o Thomas agora tá lá no céu, foi, né, tipo, vida que segue. Você ainda é nova. Ou já escutei também, até quando agora a gente vai ter que ficar escutando do Thomas? Né? Então, as pessoas, assim, nessa parte são um pouco insensíveis, né? Porque eu digo, um filho sempre vai ser um filho. Independente se a mãe perdeu quando estava gestando ali, né? Ou quando era bebê, ou no nascimento, ou bebê, ou adulto. É filho, a dor é a mesma, né? E até a gente fez um encontro já com mães enlutadas para realmente a gente conversar sobre o assunto e a gente vê que a dor é igual para todas, né? Claro, cada uma na sua, com a seu grau de dor ali, né? Mas é isso, a gente sente essa dor aí para sempre. É um buraco que vai estar para sempre, né? E assim, né, Cris, precisa ter essa rede de apoio, conversar com pessoas que já passaram, né? Estão passando esse luto, para que uma possa dar a mão para outra e dizer, eu tô aqui. Exatamente. Né? Ou assim, até
pessoas, o que eu e a Carol a gente tenta fazer aqui é dizer, eu não passei pelo que você passou, mas eu consigo me colocar no teu lugar e dar voz. Porque muitas vezes as pessoas estão em casa, né, escutam as histórias que aqui passam e pensam, meu Deus, se ela conseguiu, né, se levantar depois de tudo isso que ela passou, eu também consigo. E às vezes passaram por uma situação semelhante também e não conseguiram tanto apoio, não sabem onde procurar. Ou não conseguem colocar para fora, né? Sim. E aí, resumindo, né, então, depois de tudo isso, finalizei o tal do mestrado, daí em 1 ano, finalizei, concluí. Aí continuei dando andamento nos meus trabalhos. Eu e o Diogo, a gente reestruturou, reorganizou toda a nossa casa novamente. E aí a gente fez uma promessa um para o outro, né? Que sempre teríamos tempo um para o outro e que a gente sempre ia estar junto um com o outro dando força. Então é sempre assim. Mês de maio eu tô lá embaixo, o Diogo tá lá em cima. Agosto, que é mês dos pais, eu sempre vejo que ele já tá mais para baixo e eu que tenho que estar para cima. E assim a gente vai se ajudando. E eu vejo assim que, com tudo isso que eu aprendi, que as pessoas correm tanto atrás do carro, de dinheiro, do emprego, correm tanto atrás de coisas que se compra, né? E o bem mais precioso não se compra, que é a família, é a saúde da gente. Então, assim, eu vejo que depois de tudo isso eu comecei a apreciar melhor até isso, sabe? Hoje eu me vejo assim, até que ponto eu preciso estar passando por isso? Até que ponto realmente é necessário isso? Hoje eu vejo que eu mudei muito o meu olhar para algumas coisas. Então, eu digo que a nossa carga já é tão grande para passar por mais coisas, mais provações, né? Se for da vontade de Deus, que seja. Mas se são coisas assim que a gente vê que não tem necessidade, né? Por que passar por isso, né? Então, às vezes a gente fica numa busca insaciável por coisas que não se compra, não precisa, né? Aquela coisa, a vida é tão simples, por que a gente quer complicar? A gente que complica, né? E eu vejo, assim, a questão das provações, né? Eu tenho, desde que eu perdi o Thomas, então, em 24 de maio de 2020, eu me afastei um tempo da igreja, não vou falar que não. Não é assim, a Crislaine compreendeu desde o começo, se uniu com Deus e foi. Eu tive meu tempo de revolta. Tive meu tempo de gritar com Deus, eu tive meu tempo de me trancar. São as fases do luto. Muitas vezes me tranquei no quarto dele e gritava com Deus, porquê, e enfim. Mas aí você vai, devagarzinho, você vai vendo que ele sabe para quem dá, né, cada missão. E aí a gente vai estudando mais a Bíblia, vai interagindo mais com Deus, né, com a palavra de Deus. E eu fui vendo que vários, né? Eu não sou a única que passei por isso. Não fui a primeira e não fui a última. E eu vejo, assim, que realmente são provações para a gente aumentar a nossa fé, aumentar a nossa força e ter essa voz, né? De falar, eu passei por isso e não é por isso que Deus é ruim, né? Então, assim, às vezes as pessoas passam por alguma coisa ruim e se fecham. E eu penso, assim, que se foi isso que aconteceu e teve, né, a autorização dele, é porque era para ser assim, né? Mas o luto é isso, é uma montanha-russa, é um dia após o outro, às vezes a gente tá bem, às vezes não tá, mas o principal é a fé, a gente tem que se movimentar em cima disso. E com certeza, a família dando apoio, os amigos dando apoio, graças a Deus eu tenho amigos, nossa, maravilhosos que sempre estiveram ali do lado desde o início de tudo, sabe? Então, e estão presentes, né? São amigos que a gente sabe que rezam pela gente, estão ali pela gente. Então, isso dá força de alguma forma. Com certeza. E principalmente, que nem você falou ali, seu marido, né? Que você tinha comentado que um é uma forma diferente do outro, mas eu acho que teve muito apoio e compreensão de ambos, né? De ambos. Tanto que o que eu mais escutei também, né? Agora vocês separam.
Porque casais, quando perdem filhos, se separam. Essa é uma fala, assim, que não só eu escutei, eu acredito que muitas mães que perderam filhos já escutaram isso. É o que a gente mais escuta. Ou você vai ter outro, ou logo vocês separam, né? Parece que tem que vir mais coisa ruim, né? Não adianta já tudo que você passou. Então, eu vejo assim que realmente a gente se fortaleceu um com o outro, né? E nós temos nosso momento do chimarrão, nosso momento de conversa, que é todos os dias. Então, a gente sempre tá pontuando, ó, agora a gente precisa estar mais presente em casa, tá? Principalmente eu que sou a que não para, né? Aí ele já fala assim, viu, você tá muito tempo fora de casa. Opa, deixa eu voltar, então. Não foi o nosso trato. Volta no piloto automático, às vezes você Volta. esquece que você tem um compromisso de um com o outro, né? Exatamente. Então, assim, a gente é humano, né? Então, nessa parte eu vejo que é muito importante isso, de estar realmente um puxando o outro nesse sentido. Nós temos aqui algumas mensagens. A Vera Ribas. Cris, minha querida, sinta-se abraçada com muito carinho. A Vera ainda. Jane e Cris, exemplo de superação. Abraço, minhas queridas. A Carol Guzoni também é uma super mãe, né? Essa mulher é um exemplo de luta, força e amor. E a Nayara, que linda essa partilha de superação. Ai, que lindo. Um beijo pra vocês. E é tão gostoso quando a gente recebe esse retorno, né? Em saber, assim, que por mais difícil que seja a trajetória, existe a vida após, né? Existe a vida após o luto. E não é por isso, não é porque as pessoas... Eu falo assim, as pessoas que falam, talvez, né? Ah, logo você engravida de novo... ou agora vocês se separam, talvez não tenha noção o quanto essas frases acabam ferindo, né? O quanto acaba machucando, porque você já estava num momento sensível, né? E aí, ainda bem que esse não foi o foco de vocês, porque eu sempre digo, tudo que a gente foca expande. Exatamente. E se focasse, não, é verdade, então a gente vai se separar. Mas foi totalmente ao contrário, o amor de vocês, assim, é lindo ver vocês dois juntos, é lindo acompanhar essa trajetória de superação, de parceria, de amor. Você com o Diogo, você com a tua família, tem as suas sobrinhas também, né? Que eu falo que tem uma sobrinha da Cris que é a Cris pura. Olha, eu vou falar que as minhas sobrinhas, assim, né? Elas são minhas filhas do coração, me dão uma força imensa, que é a Milena e a Estela. Então, a Milena, ela tinha 6 anos quando o Thomas faleceu e a Estela tinha completado 2. E as duas, desde o início, assim, sem a gente... Nunca a gente mencionou mãe do coração. Foi algo que surgiu ao natural. Então, elas me chamam de mãe do coração. Então, até a minha irmã hoje me mandou mensagem. Olha, sexta-feira tem apresentação na escola do Dia das Mães. Aí eu, ai, meu Deus. Daí eu, obrigada pelo convite, né? Já dá aquele nó, assim, dela. Viu, mas as meninas pediram pra você ir. Ah, então eu vou. Porque aí até então, né, opa. Então, as meninas pediram pra mãe do coração ir. E teve até, acho que foi ano retrasado, do Dia das Mães, eu achei muito lindo. A minha sobrinha catou lá a lembrancinha do Dia das Mães, que era da professora, pegou da professora e... Ai, não, a minha mãe do coração também tem que ganhar. Aí depois até a gente fica, ai, meu Deus, e agora? Não, pode ficar, pode ficar. E aí ela fez até, tinha um mural de fotos, ela fez a minha irmã imprimir minhas fotos com elas, então, assim, é uma graça, elas dão uma força... E o meu marido é o pai do coração, né? Então, a gente sempre tem um momento com elas também, porque, querendo ou não, elas acabam ajudando muito também nesse processo do luto. Com certeza. É uma força, né? E é assim, por mais que seja uma história dolorida, vamos dizer assim, é uma história muito linda. Uhum. A gente vê que você conta a tua história com aquele sentimento de amor mesmo. Porque nem você falou, claro que tem um momento de revolta, me revolto com Deus, porque comigo, né? Mas aí vem aquele conforto em saber que, por mais difícil que seja, Deus tá aí levantando vocês, mostrando para vocês o que realmente vale a pena dessa vida. Exatamente. E o mais importante e bonito é você entender tudo isso, né? Que quantas pessoas que não entendem acabam, tipo,
desistindo de viver, desistindo de fazer quantas coisas e você, tipo, continua a tua vida, continua e leva tudo isso como ensinamento. Eu acho que isso é sensacional. E a gente, quando sabe de mães que perdem filhos, a gente sempre busca essas mães, né, de alguma forma. Manda uma mensagem ou faz já um grupo de oração por essas mães. Quando elas querem ajuda, a gente cede, porque também não é toda mãe que tem essa, né, tanto mãe quanto pai, que tem essa abertura. Tem pais que realmente se fecham e não querem falar sobre o assunto. Tem pais que só querem um abraço, tem pais que querem falar tudo. Então, são vários cenários que a gente se depara, né? E, claro, cada um com a sua realidade, né? Então, assim, é muito difícil de falar, o luto é singular, né? Para mim é uma montanha-russa, pode ser que para outros não seja uma montanha-russa, fique sempre lá em cima, essa dor, né? Com certeza. E é uma coisa assim que a dor sempre tá ali. Uhum. Você até tenta fazer uma coisa ou outra para maquiar, mas ela sempre tá ali. E é muito bonito esse gesto, que parece que é aquele sentimento que a gente quer abraçar as outras pessoas que passaram pela mesma coisa que a gente passou, né? Então, esse acolhimento, quer falar, fala, não quer falar, tô aqui, né? Só para te dar um abraço, para te dar um apoio. E isso é muito importante. Tem mais mensagens aqui. A Terezinha Gonçalves. Cris, querida amiga, você é maravilhosa e especial. Te amo, minha linda. Beijos. A Veridiana. Cris, você é um exemplo. Admiro sua força. Você e o Diogo são pais especiais. Hoje no céu tem um anjo de luz que sempre estará com vocês. Nosso Tominhas lindo. Amo vocês. Ai, meu Deus. Também amo a Terezinha, a Veri. A Veri é madrinha do Thomas. E é muito Minha bom amigona. ter essa rede de apoio. Você saber, assim, que quando você não tá bem, em quem eu vou me apoiar, né? Exatamente. Quem vai me ouvir? Quem vai me pegar no colo e dizer eu tô aqui com exatamente você, isso, ouvir, né? Que quantas pessoas ali que você falou que às vezes não querem nem ouvir e entender que, tipo, às vezes é necessário você falar e elas ouvirem você também, né? É, que nem final de ano, assim, Natal, datas festivas mexem bastante com a gente, né? Eu digo isso no plural porque eu sei que as outras mães que são enlutadas passam por isso. E a gente procurou fazer esse primeiro encontro até ano passado. E eu recebi muita crítica por esse encontro de mães enlutadas. E agora vocês vão se encontrar e ficar chorando uma lá com a outra? Vira a página, toca a vida. Vão ajudar uma entidade que vocês ganham mais. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, como é difícil isso. Porque o fato de eu fazer um encontro com as mães não quer dizer que eu deixo de ajudar uma entidade ou que eu estou deixando de viver a minha vida. É um momento muito importante. E esse primeiro encontro que a gente fez, assim, foi muito bom, assim, porque a gente conseguiu fazer um momento de oração, todo mundo conseguiu falar da sua dor, sem olhares tortos, né? Sem julgamentos. Sem julgamentos, e a gente conseguiu realmente colocar pra fora, porque cada uma tinha passado por aquilo, cada uma sabia, né? O que a outra estava sentindo. Então, eu sempre escuto de mães, assim, que perderam filhos, e tem mães que eu nem sabia que tinham perdido, que veem ao meu encontro e me abraçam e só falam, eu sei o que você sente. É uma frase que eu sempre escuto, eu sei o que você sente, e elas me abraçam, e vice-versa. Então, só de você saber que você tem esse apoio, que tem pessoas que oram por você, que tem pessoas que olham por você, torcem por você, já é mais que meio caminho andado para você conseguir seguir. Com certeza. E me conte, tem planos para fazer um segundo encontro? Como que vai funcionar? Tem planos. A gente tá com planos agora para fazer um segundo encontro antes do Dia das Mães. Pra gente realmente se ver novamente, ter esse bate-papo, né? Esse apoio pra gente se fortalecer. Então, essa semana ainda. Essa semana ainda a gente pretende fazer esse encontro. Você quer aproveitar e divulgar, falar um pouquinho mais sobre esse projeto? Então, eu e a Carol Guzoni, a gente pensou nesse projeto, né? O nome é Corrente de Luz, que é, então, um grupo de mães enlutadas. A gente tem o grupo no WhatsApp, a gente manda mensagens lá. Não é sempre que conseguimos, porque, como eu falei, tem os dias que estamos super bem e tem dias que não.
Mas é um grupo que a gente deixou lá para as mães colocarem, né, desabafarem ou colocarem experiências, né, ou até mesmo existem eventos, às vezes, da questão do luto, então as mães colocam lá também palestras que podem ajudar. E aí a gente vai fazer agora essa quinta-feira, 5h30 da tarde, esse encontro para a gente realmente se fortalecer, se ajudar, se apoiar nesse momento aí pré-Dia das Mães, né? Porque apesar de ser, né, uma data maravilhosa, mas pra gente, assim, é uma data que mexe muito. Então, nem sempre vai trazer aquela alegria, aquele conforto, né? Como as mães, né, geralmente sentem. Então, pra gente, assim, traz essa... Pra mim, por exemplo, eu tenho essa sensação, assim, de impotência, de fracasso, meu filho não está aqui, né? O que ajuda a gente a seguir, como eu falei, são minhas sobrinhas, né? As filhas do coração, que elas vêm justamente com essa fala, minha mãe do coração, Feliz Dia das Mães, e já vem com cartinha, então elas ajudam bastante nesse sentido. E alguma mãe que queira participar, como é que funciona? As mães que queiram participar podem me mandar mensagem, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook ou no WhatsApp, pode me mandar mensagem para mim ou para Carol, não fique braba, ou para Carol, que aí a gente vai organizando lá no grupo. Ah, ótimo, então. Dá pra gente deixar o contato depois, né, nos comentários ali. Sim. Cris, não sei como te agradecer, a gente chega até a suspirar, é momento que a gente tem que se segurar mesmo, arrepia, emociona. Não sei como agradecer o teu sim. Eu acho que, como eu sempre falo, Deus prepara tudo. E na hora que nós planejamos, não muito planejado, né, Carol? Porque a Carol também, assim, quando a gente acha que tem tudo planejado, já dá tudo... Corre tudo. Acaba dando tudo certo no final das contas. Mas quando a gente pensou em fazer um especial Dia das Mães, a primeira pessoa que veio, né, na mesa foi você, porque é uma mãe maravilhosa, né, e eu acho que a sua história, assim, é muito inspiradora. Você é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, pela tua garra, pela tua determinação, pela tua energia. Gente, quem não faz aula com a Cris tem que fazer, eu tô em dívida, mas é sensacional estar lá gritando, pulando e dançando. É uma coisa assim que nem parece que você está numa academia, suando ali. É uma diversão, né? Você deixa todo o estresse ali, mas porque a tua energia faz que isso aconteça. E não só nas aulas, todos os momentos que a gente tem junto é sempre uma troca muito gostosa. Você sempre me ensina a cada conversa. Então, eu espero assim que tenha tocado os nossos seguidores ali que estão assistindo agora. Os que não estiverem assistindo agora, depois, né? Fica no YouTube, no Spotify, no Instagram, Facebook. Atinge sempre as pessoas certas. Então, assim, que a sua história inspiradora possa servir para inspirar a vida de outras mães, pais, outras pessoas, assim como nos inspira. Como eu sempre falo, todo mundo tem uma história. E vou só, assim, me prolongar um pouquinho mais. Essa semana, assim, eu estava vindo na rua pensando... Como sempre, a gente tem aquele exame de consciência, nem tinha contado pra Carol aqui, mas vou contar já, né? Com aquele pensamento, será que tá valendo a pena esse podcast? Será que tá atingindo as pessoas que realmente deveriam estar atingindo? A gente tá indo lá numa segunda-feira, às 19 horas, contar histórias por contar, né? E aí, logo que eu terminei de ter esse pensamento, uma outra mulher atravessa a rua e ela vai estar assistindo, senão agora depois ela vai saber de quem estou falando. Ela atravessa a rua e fala assim pra mim, Jana, eu só quero parabenizar você e a Carol, porque eu não assisto o podcast na hora que está acontecendo, eu sempre assisto depois. Mas cada história que eu escuto me inspira realmente a ter um exame de consciência e pensar como eu estou levando a minha vida. Porque muitas vezes a gente vive no piloto automático, foi aquilo que você falou. E esquece que sentar para tomar um chimarrão com as pessoas com quem a gente ama, né? Trocar informações, ver o pôr do sol, que é gratuito, é uma coisa assim que me enche de energia e é de graça. Ver o nascer da lua. Então, assim, comer uma comida que você gosta, estar com as pessoas, esse momento faz muito bem. Então, foi um recado de Deus dizendo, não desista, continue.
E aí a gente vem aqui na segunda-feira e escuta a sua história mais detalhadamente. A gente teve outros momentos, mas é sempre aquela correria, né? Mais pessoas. Então, obrigada pelo teu sim. Que esse mês de maio seja um mês mais do que especial para você, né? Que você foque nas coisas boas que vêm acontecendo. Porque eu falo, muitas vezes acontecem coisas na vida da gente que é para mostrar que a gente não tem controle de tudo mesmo. Mas se você está aqui, é porque você tem uma missão, é porque você tem um propósito. E acredite, esse propósito é muito lindo, coisa extraordinária, tenho certeza que já